Galo movimenta mais de 280 milhões em transferências. Confira balanço de chegada e de saída do Clube Atlético Mineiro. Valor real de Paulinho foi revelado e impressiona a torcida do Atlético e também do Palmeiras. Grande tabu a ser mantido no próximo domingo. A situação de Matheus Zep, uma atualização. Muito bom dia pra você, sextou, esse é o Café com Jeves e depois da vinheta eu volto para te atualizar sobre o Galo. Salve, salve, massa atleticana! Chegando com Café com Jeves, sexta-feira, dia 4 de abril. Ah, gente, sexta-feira o astral é diferente aqui em casa. Eu acho que na sua casa também, né? Aqui é bom demais. Sexta-feira a gente já começa a imaginar o final de semana. Ainda tem um dia inteiro de trabalho e tudo mais. Mas é um clima diferente, é muita alegria por aqui. Entendeu? E eu espero que esteja tudo bem com você aí também, tá? Obrigado pela audiência de sempre. Esse é o último café da semana, sempre de segunda a sexta às 8 da manhã aqui no canal Bica Galo. Aproveita aí para me seguir nas redes sociais, Jeves_Galo, tá aparecendo na tela para você. E claro, né, segue o canal aí também, @canal Bica Galo, em todas as redes sociais. A gente tá lá também, beleza? Quem não for aí inscrito no canal ainda, não precisa nem de falar, né? Mas eu vou falar, então deixa inscrição, tá? Clica aqui em se inscreva. Clica aqui para deixar a sua curtida também, que você ajuda muito a gente aqui no canal Bica Galo, tá? E claro, né, ativa o sininho de notificações, porque tem programas e lives e transmissões e tudo mais, e a gente fica perdido, porque eu sei que vocês acompanham outros canais também, tem que acompanhar mesmo, cada um faz um trabalho diferente do outro, e tem muita gente competente, tem espaço para todo mundo, então ativa o sininho de notificações. Vamos falar de notícias então. O Galo joga contra a equipe do São Paulo no próximo domingo às 4 horas da tarde no Mineirão. E o Galo defende simplesmente um tabu de 34 anos. 34 anos sem perder para o São Paulo no Mineirão. A última derrota do Galo no Mineirão, eu tinha 1 ano de idade. Olha que eu não sou novo não, hein? Foi em 91, né? E quem marcou foram 3-0 para o São Paulo naquela época, né? E desde então foram 7 vitórias do Galo, 8 empates e 15 partidas ao todo, né? Então o Atlético, ele ali simplesmente, né, tem uma sequência impressionante, né, de 3 décadas para cima do São Paulo no Mineirão. E vou falar uma coisa para você que vale nesse momento, né? Principalmente para essa galera que gosta do mundo de apostas e tudo mais. Bica Galo tem um código Bica Galo, o link tá fixado aqui para você. E eu queria mostrar para você como que tá essa situação da Betano. Meu amigo, eu vou falar uma coisa, ó, para quem já tá acostumado com esse mundo das apostas aí, sabe que uma odd de 2 para um time jogando dentro de casa é uma coisa muito boa, né? Odd de 2 é uma odd, assim, sensacional. A Betano, ela tá pagando 2 pro Galo ganhar em casa, gente. Do Mineirão. Tem 3 décadas que o Atlético não perde no Mineirão pro São Paulo. A chance é muito boa, dá para fazer uma aposta muito interessante aqui na Betano. Lembrando que é tudo para maiores de 18 anos. É jogo com responsabilidade. Você não vai pegar aqui e tacar todo o seu dinheiro aqui. Não é isso que eu tô te dizendo. Mas para quem gosta de fazer as suas linhas, encontrar as suas linhas aqui na Betano, 2 para um jogo em casa tá muito bom. Exemplo aqui, se você coloca R$30, R$30 você ganha 60. É o dobro, né? Então quando você coloca aqui, você coloca 50, você ganha 100. Se você coloca 10, você ganha 20. Então, assim, acho que vale muito a pena, tá? Uma linha que tá valendo a pena. E se você for fazer as suas apostas, o link tá aqui da Betano. No código BICAGALO, você ainda cadastra com o nosso código aqui, tá? Bom, então, os últimos preparativos aqui, o Atlético vai enfrentar a equipe do São Paulo no domingo às 4 horas da tarde. Um jogo que marca aí a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético joga 3 jogos em casa agora. Pega o São Paulo no domingo, pega a equipe do Deportes Iquique na quinta-feira à noite pela Sul-Americana, segundo jogo no Mineirão, e depois pega o Vitória, provavelmente no Mineirão também, porque a previsão que estava da Arena MRV, a princípio ela não se cumprirá, né, devido às razões que a gente comentou já, da questão da chegada da grama e tudo mais. Então, como o Cuca mandou o time misto
Assim, misto, né? Tiveram 3 alterações. Na Sul-Americana, eu acredito que ele vai mandar um time titular, né? Acho que ele vai manter o time titular, aquela espinha dorsal com Everson, Natanael, Lianco, Alonso, Arana, Franco, Menino, Scarpa, Hulk, Rony e Coelho. Acho que vai ser por aí, tá? E ainda acho que o Cuca nesse início ele vai acabar priorizando o brasileiro, porque sabe que é um campeonato mais robusto, mais longo, mais difícil e teoricamente mais importante, né? Acho que a gente pode classificar o Brasileirão como mais importante. Então imagino que ele vai priorizar o brasileiro, vai mandar a força máxima contra o São Paulo no domingo, né? São Paulo que tem ali tem o Lucas, né? Tem o Oscar, jogadores muito interessantes. É um time difícil de ser batido. Essa bet que eu coloquei na Betano é porque, 2 de odd para um time ganhando em casa, cara, é muita coisa, entendeu? É uma super odd mesmo. Então, assim, eu acho que vale a pena, né? Por isso que eu coloquei. Se você coloca um gol do Hulk, então, meu filho, vai lá testar pra você ver. É só você clicar no link abaixo, tá? Então, a expectativa do Galo é de manter esse tabu, né? Mais de 40 mil pessoas são esperadas lá no Mineirão. Esse deve ser o público que o Atlético está esperando nesse momento, tá? Para essa partida. Um jogo que o São Paulo ele empatou em casa contra o Sport. Então a gente tem uma situação onde eles também precisam se recuperar, né? O São Paulo também precisa se recuperar e isso faz com que seja um jogo mais difícil. Porque eles empataram em casa contra o Sport e a gente perdeu fora de casa, mas perdeu para o Grêmio, né? Querendo ou não, tem um peso maior aí empatar contra o Sport, que provavelmente não é um dos times mais fortes do Campeonato Brasileiro, né? Então vamos ver como vai ser essa situação. Queria que você deixasse seu like, tá? Que nesse vídeo ainda. Deixe seus comentários, como que você acha que o Atlético deve montar esse time, como que o Cuca deve montar esse time, porque a gente vai fazer agora aqui um balanço. E o que vai ser esse balanço, Marco Geves? Eu já vou te mostrar aqui. Deixa eu colocar para você, sempre aqui num oferecimento da The Media, beleza? Pessoal, a The Media é o seguinte, se você está procurando fazer aqui o seu marketing publicitário, tá? Você está precisando aí, por exemplo, de colocar um outdoor, um painel de LED, vai lá na Raja Gabalha aí, galera que é de Belo Horizonte, desce ali, ó, na Raja Gabalha, no trevo do Buritis, e olha lá o painel de LED que tá lá. Depois vocês me contam, tá? Surpresa para vocês. Depois vocês dão uma olhada lá. E se você quiser fazer o seu na sua empresa, vai com a The Media, tá? É a maior referência, é tudo muito especializado e fica muito top. Divulgue a sua marca, onde quem conhece do negócio, divulgue com a The Media. É mais que OH, The Media é conexão. Bora lá então pra telinha lá. Deixa eu colocar aqui para você, ó. Olha só, a gente trouxe aqui, né, um balanço de como que vai ser, né, como que ficou, na verdade, deixa eu colocar essa tarde aqui, um balanço de como que ficou aí o Atlético, a movimentação do Atlético no mercado, tá? Gente, nós estamos falando de um balanço de 280 milhões aproximadamente que o Galo teve nessa janela, em compras e vendas de atletas, né? Então, a gente está falando o seguinte, o Atlético fez 147 milhões aproximadamente em novas compras, em novos reforços, tá? Até esse momento, até o dia 4 de abril. O Robert, né, foi comprado junto ao Atlético lá no início da temporada, agora está emprestado ao Atlético de Goiás, 3 milhões. O Natanael custou cerca de 7 milhões, comprado do Curitiba. O Coelho, deixa eu aumentar mais um pouco aqui. Aumentar aqui mais um pouco, agora ficou melhor. O Coelho, 36 milhões, comprado junto ao Atlético Paranaense. O Júnior Santos, 48 milhões, comprado junto ao Botafogo. De longe o reforço mais caro e que ainda não deu nenhum resultado, mas assim, é o reforço mais caro, sem dúvida. E o primeiro dos atacantes que chegou, né? Chegou antes do Coelho, chegou antes do Rony, né? O Rony foi em cerca de 39 milhões junto ao Palmeiras. O Gabriel Menino, custo zero, mas daqui a pouco eu explico isso, assim como o Patrick. Caio Paulista, custo zero, esse foi um empréstimo gratuito que o Galo conseguiu. Ivan Roman, cerca de 11 milhões e meio ao Palestino. O João Marcelo, cerca de 2 milhões e 800. Atenção no João Marcelo, hein? Olha que valor baixo, hein?
e o Vitor Hugo veio com custo zero e o Bahia ainda está ajudando a pagar os salários. Ao passo que o Atlético arrecadou em vendas cerca de 132 milhões de reais. Zarate, 12 milhões para o Racing, tá no banco, tá? Ontem eu falei do Zarate aqui no café, Zarate está no banco lá, na equipe do Racing, tá? Assim como o Rodrigo Batalha. O Batalha, 9 milhões. Otávio, coitado do Otávio, machucou, rompeu o tendão de Aquiles, não joga mais a temporada, 8 milhões e 600 aproximadamente. Alisson, 74,4 milhões. Esse valor ainda pode ser aumentado, porque contratualmente existem metas ainda que podem ser alcançadas para que o valor suba, né? Foi vendido ao Shakhtar Donetsk, junto com o Paulinho, a grande venda da janela, né? Que foi na casa de 15 milhões de euros, 16 milhões de euros. O Deivinho, cerca de 7 milhões, tá? Não estão confirmados esses valores, são especulados, estimados, mas é cerca de 7 milhões para o Fortaleza. E o Galo, então, arrecadou 111 milhões com vendas dos jogadores que estavam no Galo. E com jogadores que ainda não estavam no clube, sendo, por exemplo, o Mikael, que estava no Houston Dynamo, ou Dynamo, lá do futebol norte-americano, foi para o Palmeiras. Esse trouxe aos cofres 14 milhões aproximadamente. Um baita valor, né? Um jogador que não está mais com a gente tem tanto tempo. O Alejandro, quem não lembra do Alejandro, foi vendido ao CSKA da Rússia. O Galo estava no Bragantino, né? O Galo arrecadou cerca de 5 milhões e 400, um bom valor também. E o Guilherme Castilho, né? Que também é um jogador que eu sempre quis ver aqui direito e tudo mais, não teve chance, foi vendido para o Ceará. E agora ele está lá no Juárez FC do futebol mexicano. Então, ao todo, o Galo arrecadou 132 milhões, tá? Então, foram 147 gastos, 132 em vendas, né? Então, aqui dá uma faixa ali de 279,5, então eu pus mais ou menos 280 na capa, para você ter uma ideia. E o Galo gastou 14 milhões a mais em contratações do que em vendas, né? 15 milhões, vamos colocar 15 milhões. A venda do Paulinho não foi contabilizada no balanço pelo Atlético nessa temporada, os valores entraram no balanço de 2024, tá? E essa situação do Paulinho aqui eu vou explicar agora para você entender a fundo do que se trata, tá? Basicamente, o que acontece? O Atlético fez a venda do Paulinho, o valor noticiado à época foi realmente de 18 milhões, o que dava na casa de cento e poucos milhões, 115 milhões na época. No entanto, o Galo tinha uma porcentagem do Paulinho, cerca de 80%, e acabou ficando com 92, 93 milhões. No balanço que o Palmeiras soltou, olha só, atenção, hein? Na matéria do nosso Lucas Bretas, que é setorista do Galo lá no Ataque, no estado de Minas, e também aqui apresentador do nosso Jogo Rápido no Bica Galo. Um abraço pro Lucas. Ele trouxe a matéria lá no Ataque sobre essa situação que eu achei muito interessante, tá? A transferência que levou o atacante Paulinho do Atlético ao Palmeiras, concretizada no último 31 de dezembro, foi avaliada pelo Clube Paulista em 162,1 milhões. O número foi divulgado no último balanço financeiro disponibilizado pelo Verdão, referente ao ano de 24. Naquela altura, o Galo e o Palmeiras chegaram a um acordo que envolvia a transferência de 18 milhões de euros, que dava na casa de 115. Além disso, o Palmeiras topou ceder o volante Patrick Silva e o meio-campista Gabriel Menino. Os 47 milhões,1 restantes referem-se à avaliação do próprio Verdão dos valores de mercado de Patrick e Menino. Nas tratativas, ficou definido que o Galo passaria a contar com 60% dos direitos de cada atleta. Então o Galo tem 60% do Gabriel Menino, 60% do Patrick Silva, e esses 60% de cada jogador, na visão do Palmeiras, são avaliados em 47 milhões. Um valor bem interessante também, né? Se você for pensar para um jogador aí, por exemplo, que é o Patrick, que ainda não tinha nem estreado no profissional do Palmeiras e tudo mais. Aí tá no detalhe aqui a matéria, né, e tudo mais, como que tá dentro do balanço do Palmeiras, mas de fato aqui muito interessante, tá? E o Galo recebeu, então, 14,4 milhões de euros, dá mais ou menos 90, 91, né? E na época o próprio Bruno Musi falou sobre isso, né? Foram 80% dos direitos, né? Então o Galo ainda economizou, porque o mecanismo de solidariedade quem pagou foi o Palmeiras, né? Então, de fato, aqui
é realmente impressionante, né? Impressionante esse valor total aqui da venda do Paulinho, ainda que o valor dos jogadores, né, sejam dos passes dos jogadores, ainda não tem como a gente materializar, né? O Gabriel Menino ainda tá jogando, começou agora, o Patrick, o Gabriel Menino é titular absoluto, por exemplo, né? O Patrick é um jogador que ainda vai galgar o seu espaço e tudo mais, então realmente valores aqui absolutos da venda são realmente impressionantes. Matéria aí impecável do Lucas Bretas, brabíssimo, parabéns, viu, meu irmão? Bom, a situação do Zep é algo que eu preciso mostrar para vocês também, porque não tá nada fácil, viu, cara? Não tá nada fácil. Eu queria dar uma boa notícia para vocês aqui sobre essa questão do Zep. Todo mundo doido para entender o que tá acontecendo, né? Doido para saber o que se passa ali sobre a questão do Zep, principalmente porque é um jogador muito promissor, né, cara? Muito promissor o Zep, um jogador ali que ele tem, de fato, um potencial gigante. O Atlético já renovou o contrato dele 2 vezes para poder subir essa multa, né? Pretendendo ali se blindar do mercado. Mas o Zep é um jogador que realmente, infelizmente, ele não tá com esse problema aí. Eu vou mostrar para você em seguida no oferecimento da Cara Preta Carnes Nobres. Pensou churrasco, pensou cara preta, domingão. Olho no Bica Galo, transmissão Jaime Júnior, Marcos Geves e Tobias Kifuri, direto do Mineirão, hein? Estreia do Bica Galo, direto do Mineirão nas transmissões. E você, se não tiver no Mineirão, faça o seu churrasco com carne cara preta. Use o cupom Bica Galo CP para ter desconto. Use o link aqui para você comprar com desconto e faça o seu churrasco assistindo o Bica Galo na Cara Preta Carnes Novas. Meu amigo, não basta ser Angus, tem que ser cara preta. Vocês não têm noção. Olha só, o ISEP segue sem previsão de retorno após alteração cardíaca. Infelizmente, né, matéria aqui do nosso portal, canalbicagalo.com.br. Se você não conhece, já acesse aí para conhecer. Tem notícia, tem coluna, os vídeos do YouTube também estão lá. Todas as informações que você precisa na matéria aqui do João Miguel Crisóstomo, também um cara que bate escanteio e corre para cabecear aqui no Bica Galo. Inclusive estará com a gente na transmissão, nosso repórter, né? O jogador Matheus Zep segue realizando exames para avaliar as alterações cardíacas identificadas no começo do ano e não tem previsão de retorno aos treinos da base do Galo. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pelo Vadson Fernandes, que também é nosso produtor aqui e também do Eu Acredito. O meia passou por um período de descanso forçado, que chamaram de destreinamento, com uma série de exames realizados tanto por ele e pela família. Os exames atuais procuram saber se a alteração cardíaca se repetirá ou não, ou se a família possui algum problema hereditário, né? Então o Zep, ele tá no Galo desde 2022, né? Jogou muito no Sub-20, no Sub-17, no Sub-20 não teve tanto destaque assim, mas a princípio segue sem previsão de retorno. Infelizmente, aí, o jogador que a gente tem muita expectativa de ver, né? Às vezes eu fico até com medo de colocar expectativa demais, mas de fato é um jogador que eu acho bastante interessante, o Matheus Zep. Vamos ver o que vai acontecer com ele, tá bom? Galera, muito obrigado pela sua audiência, tá? Audiência fantástica. Não esquece o like, tá? O like muito ajuda a gente a recomendar o conteúdo. Se inscreva no Bica Galo, ativa o sininho de notificações, ajuda a gente a alcançar novos públicos, tá? A gente tá em busca dos nossos 70 mil inscritos, estamos com 61.416 e subindo, tá bom? Conto muito com a sua ajuda, um grande abraço pra você. Tamo junto demais, eu fico por aqui. Uma ótima sexta. Amanhã tem mais conteúdo. Domingo tem transmissão. Não perca nada no Bica Galo. Hoje à noite, às 9h15, jogo rápido com o Lucas Bretas. Um abraço, fico por aqui. Eu sou Marcos Geves. E eu fui.